Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando os últimos treinamentos do esporte, para ser bem mais específico, a titularidade do Leandrinho, que era algo tão questionado pela torcida rubro-negra, um pedido, praticamente 100%, se não 100%, bem próximo disso, 90% da torcida rubro-negra pedindo a escalação do Leandrinho como um jogador de frente, para as partidas do esporte no Campeonato Pernambucano, por conta da saída do Guilherme desde a partida passada do jogo contra o Petrolina, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Podemos aí vivenciar essa presença do Leandrinho entre os titulares, uma mudança de características, e vamos debater isso aqui em relação a opções do técnico Guto Ferreira, o que é que ele poderia propor para essa equipe e o que é que ele tem feito durante todas as suas outras passagens em relação à característica de suas equipes. Por que a entrada ou não do Leandrinho no time titular, já que a gente enxerga a qualidade, um jogador que dentro de campo ele consegue reter a bola, consegue distribuir bem, um meia, um cara que está funcionando bem pelo meio, mas tem aí alguns pontos que podem, digamos, eu não digo que atrapalhar é muito forte, mas assim, não são muito não é muito da linhagem do técnico Guto Ferreira de trabalhar com jogadores dessa maneira. Enfim, antes de mais nada, eu convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e, claro, dando like nos nossos vídeos, para que o YouTube possa recomendar para outros rubro-negros e pessoas que torcem para outros clubes, que gostam de uma boa resenha, conteúdos, links ao vivo. Tudo isso você confere aqui no melhor conteúdo do Esporte Clube do Recife, aqui no YouTube, no canal do Eu Pratico Esporte. Também nossas redes sociais, o Facebook, facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Twitter, o @EuPraticoEsporte, e no Instagram, o @EuPraticoEsporte Oficial. Também acessem nosso site para mais detalhes no www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, vamos tratar aí a respeito dessa titularidade do Leandrinho nestas últimas movimentações. Observar que a condição do Guilherme, Guilherme que até então não vem participando dos últimos treinamentos por conta daquele choque na partida passada, no último domingo, contra um defensor da equipe do Petrolina, acabou saindo muito cedo do jogo, deu vaga ao próprio Leandrinho. Sport, naquele momento da partida, viu um Petrolina que adiantou bem as suas linhas, mas um Sport que também estava sentindo essa modificação. E é justamente por sentir essa modificação que a gente vai tratar desse assunto do Leandrinho, porque a gente enxerga que nesse momento o torcedor enxerga um Leandrinho como um meia, o Guilherme caindo pelo lado esquerdo e o Ezequiel caindo pelo lado direito, com o Hernani ou até mesmo o Elton, o Juninho ou outro jogador fazendo a função de centroavante. Como a fase é boa, Hernani continua. Mas a gente enxerga que se fosse hoje para tirar um jogador do sistema ofensivo rubro-negro, no caso a torcida escolhendo, mesmo ele vivenciando uma boa fase, seria o Luan. Porque para a torcida há um carinho a mais, para que o Leandrinho seja titular, o Ezequiel na direita, o Guilherme na esquerda e mais um centroavante. O esporte do meio para frente sendo formatado desta maneira. E assim, eu enxergo positivamente essa troca, se bem que o Luan vive um bom momento, nas últimas partidas, tem marcado gols. E assim, tem sido um cara útil para esse tipo de jogo que o Guto Ferreira está querendo impor nesse esporte, já pensando também na Série B do Campeonato Brasileiro, não apenas na conquista do título pernambucano. Por que não do Leandrinho? As características do estilo de jogo, aquilo que o Guto Ferreira tenta propor nos clubes por onde passa, é de uma equipe com muita movimentação na frente. Ele quer um meia, um cara que seja um meia atacante praticamente, um cara que tem esse poder da finalização, não que o Leandrinho não tenha, mas um cara que cadencie menos o jogo, um cara um pouco mais ágil para esse tipo de função. Ele enxerga isso no Guilherme, já trabalhou inclusive com o próprio Guilherme em outra equipe, mas no Leandrinho
ele tem, né, uma carta na manga para quando o jogo tiver, digamos, um pouco mais apertado, o Sport precisa manter a bola no setor de defesa do time adversário. Então, com isso, ele ganha esse tipo de opção, mas não é do seu, eu não digo do seu agrado, mas assim, não é de sua característica, do seu estilo, jogar com o meia dessa forma. Ele gosta de uma transição bem mais rápida, que a bola chegue ao ataque bem mais rápido. Nessa movimentação, essa dinâmica, o Leandrinho consegue ter a técnica, né? Ele sabe o manejo do meio de campo, sabe bem se posicionar, mas é a questão de cadenciar o jogo. Ele é uma bola mais trabalhada, né? Uma articulação de jogada um pouco mais morosa. O torcedor percebe isso, mesmo que a jogada tenha aí fins de qualidade. No fim das contas, a jogada vai dar certo, mas demora um pouquinho mais. Nessa questão da mobilidade do jogador, ela é um pouquinho mais reduzida, levemente reduzida em relação ao que o Guilherme propõe para a equipe do Sport. Sem contar que o Guilherme já vinha de uma boa fase, ele acabou encaixando, né, devido às circunstâncias, devido ao estilo de jogo que ele quer implantar na equipe rubro-negra, o Guilherme como um falso 10, né, que até foi um motivo aí de algumas das coletivas do atacante e também do técnico, né, que acabou ressaltando essa importância de ter um cara da movimentação, e o Guilherme pode muito bem fazer isso, segundo palavras aí do próprio treinador. O Guilherme já fez essa função também no Botafogo e pode no Sport também cobrir essa lacuna. O torcedor enxerga que Leandrinho é uma boa opção. No Botafogo, muita gente até enxergava, né, o Leandrinho como um camisa 10 em algumas oportunidades. Desta vez acabou sendo emprestado para o Sport. O Guilherme sempre atuou mais pelo lado esquerdo, né, na segunda linha de campo, na linha mais ofensiva, e poucas foram as oportunidades onde o Guilherme pôde desempenhar essa função de um falso 10, um falso meia, né, que chega bem mais próximo do atacante, né, um cara que fica ali na frente da defesa, buscando espaço, jogar entre as linhas. Ele tem essa capacidade de fazer esse tipo de jogo, mas a gente enxerga que a qualidade do atleta pelo lado esquerdo, naquele tipo de setor, como atacante, ele rende bem mais e pode ser bem mais útil para a equipe do Sport. No caso, eu acredito que mesmo com a boa fase, mesmo com os gols, o Luan seria sacado nessa hipótese, né, que a gente está colocando aqui nesse vídeo. O Leandrinho, né, eu enxergo, né, até para a próxima partida do Sport, né, que ainda vai ser marcada pela Federação Pernambucana de Futebol, a semifinal do torneio, né, do campeonato estadual. Eu enxergo que o Leandrinho é uma boa opção sim. O Guilherme, ainda por conta daquele choque, está num processo de reavaliação. E assim, pelo ritmo de treinos, dá para perceber que o Leandrinho para essa partida surge como um dos favoritos à titularidade. E assim o Sport sai um pouco daquele jogo mais rápido na frente para um jogo de mais qualidade, de mais posse de bola. Um Sport que nos últimos jogos tem produzido bem na parte de finalizações, na questão da criação de jogo, transformar a posse de bola em situações, né, ofensivas que levem perigo à equipe adversária. O Sport está conseguindo transformar isso aí. E muito tem do trabalho do Guto, das modificações e dos testes ofensivos que ele vem realizando. Eu enxergo que nos treinamentos, as modificações feitas pelo treinador rubro-negro, elas são, de uma certa forma, objetivando um médio-longo prazo, né? Enxerga que para uma Série B ele pode fazer alguns testes, ele pode inserir algum jogador que tenha uma característica em específico para uma determinada partida. É importante, né, no caso da visão do treinador Guto Ferreira, ter um Leandrinho no elenco, ter um Alisson Farias, o próprio Juninho, Elton, Hernani Brocador, Guilherme, Ezequiel, a chegada do Yuri. Muitas são as peças ofensivas. E para quem já acompanhou o Guto Ferreira em outras passagens, por Chape, por Internacional, pelo próprio Bahia, campeão da Copa do Nordeste em 2017, em cima do próprio Sport Clube do Recife, são times que jogam para frente. 4-2-3-1, um segundo volante que também tem essa incumbência de, quem sabe, munir, né, de abastecer essa segunda linha de criação, a segunda linha com jogadores que são rápidos, que são ágeis, principalmente na sua tomada de decisão. Então ele enxerga que nesse momento Guilherme é mais jogador para o estilo de jogo que ele quer impor. Não que Leandrinho seja um mau jogador, longe disso, os números dele com a camisa do Sport ainda são mínimos, né? Em 7 partidas realizadas,
apenas um gol marcado, mas esse gol marcado, né, na última oportunidade aí, o jogo contra a equipe do Petrolina, um belo gol, uma trama lá pela esquerda, junto com o Guilherme Lazzaroni, né, ele acabou puxando pro meio, cortando, né, e deixando aí o goleiro do Petrolina sem chances de defender. Então a gente percebe que há qualidade e nesse meio de campo, e ainda com a inserção de outros jogadores. Tem Sami chegando, né? Tem João Igor que desde a partida contra o Petrolina na fase classificatória já não teve tantas oportunidades. Então é um meio que pode ser ainda mais produtivo, né? E com muitas peças de reposição. Isso a Série B exige por conta do desgaste que o Sport vai ter com as viagens, com sua logística, que já é complicada desde a elite do futebol nacional. E na Série B não será diferente pelo número de equipes tanto no sul como no sudeste do país. Então essa rodagem do elenco e essas características, elas são bem importantes para que o Sport possa mudar a sua forma de atuar com o decorrer dos jogos, né? Claro, o torcedor quer uma maneira uniforme de atuar, né? Um Sport definido num 4-2-3-1, a gente sabe como o Sport funciona, velocidade pelos lados é a principal característica. O Sport não vai mudar de um dia para a noite para ser um time mais técnico pelo meio, vai optar sempre pelo avanço dos seus laterais, principalmente pelo lado direito, vem funcionando com o Norberto, e essa interação entre esses jogadores da frente, elas passam muito pelo meio de campo. A gente sempre cita até em outras resenhas, em outras conversas aqui no Eu Pratico Esporte, de que o meio de campo ele é o termômetro para que as jogadas ofensivas elas surjam, né? Em qualquer equipe. No Sport e também em outras equipes do futebol brasileiro, os lados do campo eles servem como válvulas de escape para que o futebol ele possa aparecer. Mas o meio de campo, para mim, ainda é o termômetro, é onde o Sport pode criar, onde o Sport pode desenvolver situações interessantes para, quem sabe, dar números ainda mais positivos a esse ataque. Então, com a presença do Leandrinho, com a presença do Guilherme, que é o anseio da torcida rubro-negra, os dois em campo juntos, até prezando por um entrosamento que eu falei lá atrás, em relação a Botafogo, né? Jogadores como Ezequiel, Leandrinho e o próprio Guilherme, que já estiveram juntos, né, na equipe carioca, já vivenciaram, né, alguns momentos, não com a titularidade, mas que no esporte pode acontecer esse tipo de situação. Consequentemente, o Guto Ferreira está observando isso aí, vai ver da melhor maneira possível de encaixar esses jogadores na sua filosofia de trabalho, e o Sport é quem tem a ganhar com isso, porque são jogadores acostumados, né, com esse estilo de jogo, essa questão de uma Série B, né, que até então esses atletas não têm essa Série B no seu currículo. Isso aí pode ser um empecilho no início, mas com o tempo você vai se readaptando ao estilo que a competição impõe para os clubes, um contato físico, né, jogadas mais aéreas, não que a criação esteja de lado, mas acredito que dá sim para aliar o útil ao agradável, e nesse caso o Sport ganhar muito mais nesse setor, né? Tanto com a presença de no caso do Guilherme, como também no caso da presença do Leandrinho. São jogadores fundamentais para esse elenco, assim como a presença do Sami, as futuras contratações, né, que o Sport objetiva para a sequência da temporada, podem ser importantíssimas, e nesse momento a gente enxerga que o Sport tem aí condições de estar ali brigando, né, com essas equipes da Série B por uma das vagas de retorno à elite do futebol nacional. É só ter pés no chão, trabalho, né, com um grande afinco, principalmente na parte financeira, honrar os compromissos. Consequentemente, né, a gente aguarda um sucesso pela disponibilidade de opções, pela disponibilidade de pessoas que estão engajadas nesse objetivo e, claro, né, obtendo um feedback, obtendo um respaldo da diretoria, de um trabalho que pode durar bem mais, né, um trabalho que pode perdurar e que pode dar frutos com o passar do tempo. O esporte tem que ir se moldando, a gente sabe que o mercado também é muito cíclico, o esporte pode perder peças, mas não pensar nisso, pensar no agora, pensar nos treinamentos, focar, né, ver esse tempo livre que o esporte tem para trabalhar, para aí sim, né, incorporar ainda mais essa equipe, dar uma estruturação para que o esporte não tenha de sofrer, vai sofrer em alguns momentos, mas sofrer menos, né, para não matar tanto o torcedor do coração, né, nas partidas da Série B, que é o principal objetivo da equipe leonina neste ano. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos.
Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte com mais um destaque, trazendo aí notícias ou até mesmo alguns debates 15, 20 minutos aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!